Sejam muito bem-vindos, senhores e senhoritas, para mais uma aula de matemática. Mas antes, já sabe, de olho aí no nosso entretenimento. Continuando, vamos lá para fechar agora esta apostila do capítulo 33 das equações polinomiais. Com essa aula nós fechamos esta apostila e nós vamos falar mais um pouco sobre as raízes, em alguns teoremas especificamente, né? Nós sabemos que as raízes, elas zeram o nosso polinômio. Dado um valor, se você substitui no lugar das variáveis, né, e faz todas as operações, você acaba zerando o seu polinômio. Então, com respeito às raízes, nós temos também as raízes complexas, né, aquelas que dependem da unidade imaginária. Pela seguinte definição: se um número complexo, que nós já sabemos que é da forma z, que é igual a mais bi, com o a e o b sendo, né, valores reais, e b diferente de zero, porque agora nós teremos raízes complexas, é raiz de uma equação algébrica ou polinomial de coeficientes reais, então o seu conjugado, o conjugado desta raiz, também vai ser raiz da equação. Professor, só lendo não consegui compreender. Bom, digamos que eu tenho uma raiz qualquer e essa raiz seja complexa. Então quer dizer que o conjugado desta raiz, lembra que conjugado é trocar o sinal da parte imaginária. Então o conjugado também será a raiz do polinômio. É essa a ideia. Então vou dar um exemplo aqui para vocês. Digamos que eu tenho um polinômio do segundo grau. E se você resolver esse polinômio do segundo grau, ou por Bhaskara, ou por soma e produto, você vai encontrar exatamente raízes complexas, né? E essas raízes vão ser x1 igual a 1 mais i. E olha só, o x2 é exatamente a mesma raiz, só que ela conjugada, né, com o sinal de menos. Isso se deve àquela operação de mais e menos dentro da fórmula de Bhaskara. Então, se você tiver um polinômio de terceiro grau, um polinômio de quarto grau, um polinômio de quinto grau, de sexto grau, em que uma das raízes seja uma raiz complexa, com toda certeza, uma outra raiz com seu conjugado também será a raiz dessa equação. É isso que esse teorema aponta, que essa definição mostra que uma raiz, né, complexa, a sua raiz conjugada, que reparem aqui, que só alterou o sinal da parte imaginária, ela também é raiz dessa equação, desse polinômio. Ou seja, se nós substituirmos 1 mais i ou 1 menos i no lugar do x, essas duas raízes zeram o nosso polinômio. Então, toda vez que você encontrar uma raiz complexa, o conjugado dela também será a raiz. Só isso, professor? Só isso. Tá? É mais fácil para vocês entenderem desta forma. Outro teorema muito importante, esse teorema que eu acabei de mostrar, vocês acompanham lá na página 19 da sua apostila de capítulo número 33. E agora, esse que eu vou mostrar, o teorema de Bolzano, vocês acompanham lá na página 20. O que diz então o teorema de Bolzano? O teorema, ele quer que você considere um polinômio, né? Esse polinômio p de x igual a zero, ou seja, significa que nós temos raízes e um intervalo aberto a b, né? Um intervalo qualquer, que a b pode ser qualquer valor real. Na verdade, esse teorema é só para ele mostrar se existe a opção de ter raiz ou de não ter raiz em um dado intervalo. Esse teorema é um teorema de existência, que pode ou não existir raiz em um determinado intervalo numérico. Temos duas opções para esse teorema. Primeira opção: se nós pegarmos, né, os extremos desse intervalo, que seria o valor a e o valor b, lembrando que esses valores serão números, e eu substituir nesta fórmula aqui, né? Então, se eu pegar o a, substituir no meu dado polinômio, pegar o b, substituir no meu dado polinômio, eu vou encontrar valores. Se eu multiplicar esses valores resultantes e esse resultado for maior que zero, então isso significa que existe um número par de raízes dentro desse intervalo, ou que não existe nenhuma raiz real dentro desse intervalo, se essa multiplicação der positiva, der maior que zero. Só que se a multiplicação der menor que zero, então significa que existe um número ímpar de raízes reais. Esse teorema nada mais é
do que para você verificar se existe ou não raízes dentro de um intervalo. Basicamente é isso. Ele não vai resolver as raízes para você. Ele só vai te dizer a quantidade de raízes ou não que tem dentro de um intervalo. Então já vamos direto para um exemplo aqui, ó. Digamos que eu tenha esse polinômio. Polinômio de grau 3. O que quer dizer isso? Que nesse polinômio nós temos 3 raízes. São 3 valores que vão zerar esse polinômio. Bom, digamos agora que eu tenho um intervalo que vai do -1 ao 2, ó, um intervalo aberto, né? Lembra, quando é um intervalo aberto, a gente exclui os extremos. Então, nós vamos excluir o -1 e o 2. E serão todos os números que estão compreendidos entre eles. Então, para verificar pelo teorema de Bolzano se existe ou não raízes nesse intervalo, o que a gente deve fazer? Deve pegar o valor dos extremos, no caso o a e o b, e substituir no polinômio, ó, fazer o p de a e o p de b. E é isso que a gente vai fazer. Eu vou pegar inicialmente o -1 e substituir no lugar do x. Ó. Substituindo -1 no lugar do x e resolvendo o nosso polinômio, nós encontramos o número -4. Então, quando eu pego o -1, que é o meu intervalo, substituo no lugar da variável, eu encontro o -4 depois das operações. E a mesma coisa eu vou fazer para o número 2. Ó. Eu vou pegar o p de 2 e substituir no lugar do x. Se você substituir e executar os cálculos, nós encontramos que esse p de 2 é justamente igual a 2. Bom, se entre -1 e 2 nós temos -4 e 2, na hora que eu multiplicar esses dois valores, nós vamos ver, ó, -4, eu vou fazer a multiplicação dos dois resultados, -4 vezes 2 dá -8. Opa, -8 é maior que 0 ou menor que 0? É menor que 0, ou seja, então existe um número ímpar de raízes reais. Opa, peraí, se o meu polinômio é grau 3 e ele está me dizendo que existe um número ímpar de raízes nesse intervalo, quer dizer que entre o -1 e o 2, ou vai existir uma raiz, quer dizer que entre o -1 e o 2, ou vai existir uma raiz, ou existirão 3 raízes, porque ele está dizendo aqui que são ímpar, né? E que vai existir. Ah, professor, caso essa multiplicação, em vez do -4, tivesse dado 4 e a multiplicação desse positiva. Bom, se existe um número par de raízes ou nenhuma raiz, significa que daí dentro desse intervalo, só existiria ou 2 raízes, porque como o meu polinômio é grau 3 e 2 é o número par, ou existiriam 2 raízes, ou não existiriam nenhuma raiz dentro desse intervalo. Então, basicamente, o teorema de Bolzano é para te mostrar quantas raízes existem dentro de um determinado intervalo. Então, para esse exemplo, ou existirão uma raiz dentro desse intervalo, ou existem 3 raízes dentro desse intervalo. E é isso. Com esse teorema, né, de verificação, que é o teorema de Bolzano, nós finalizamos a apostila do capítulo número 33. E aí, vocês já podem fazer os exercícios ali das páginas 22 e 23, que é justamente sobre isso que eu acabei de mostrar para vocês. Nesta aula ficamos por aqui, então até uma próxima. Grande abraço para todo mundo e tchau, tchau!